para a edificação da igreja, porque quem lembra que quinta-feira passada a gente levantou um clamor aqui por uma senhora, Maria de Lourdes, que mora lá em Cambuí, Minas Gerais. E a igreja orou, a igreja clamou. Ela estava bem ruim, né? Os médicos não conseguiam diagnosticar o que ela tinha, mas para a glória do Senhor Jesus, ela está bem. Deus é fiel, irmãos. A oração tem poder, assim como o pastor Leandro acabou de falar. Nós temos que ter fé, nós temos que confiar, nós temos que profetizar, nós temos que se lançar sem duvidar, porque Deus, ele não se agrada daquele que duvida, Ele se agrada daquele que vai na certeza, naquela confiança. Então, Deus é fiel. A gente fica muito feliz porque a palavra dele fala que ele é um Deus onipotente, um Deus onipresente, um Deus onisciente. Nós olhamos aqui e ele fez um milagre lá em Cambuí. Então, é a mesma coisa quando você está aqui, muitas das vezes você pensa que não, Deus está já agindo lá na sua casa, no seu lar, na sua família. Deus já está operando milagre. Basta você crer e confiar. Amém? O Evangelho de Marcos, capítulo de número 16. Aquele que se pode, vamos se colocar de pé novamente. Vamos estar lendo a reverência à palavra do Senhor. Amém? Vamos estar lendo alguns versículos. E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida e era ela muito grande. Amém? Senhor, meu Deus bom, Pai, Deus de poder e Deus de glória, Deus santo, Deus de vitória, nessa noite, Pai, eu entro diante da Tua presença neste santo lugar, primeiramente para Te pedir perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelas minhas transgressões desse dia, Senhor amado Deus santo, que eu venha ser um canal, um instrumento para estar ministrando a Sua palavra segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Desde já eu Te peço, repreenda todo o mal, toda a retaliação do adversário, todo laço, toda seta, tudo que é contra a Tua palavra nessa noite cai por terra, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha cumprir o Seu querer, que o Senhor venha cumprir a Sua vontade na noite de hoje, Pai. É que eu Te peço e desde já Te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Amém. Essa palavra vai falar a respeito de umas mulheres que elas tinham uma missão de ir até o sepulcro ungir o corpo de Jesus Cristo. E eu estava meditando nessa palavra, mas antes de a gente falar sobre essa unção, de eles irem ungir o corpo de Jesus Cristo, assim como já foi falado nessa noite, o que essas mulheres passaram alguns dias antes, porque elas viram Jesus sendo crucificado, o Jesus Cristo sendo açoitado, elas viram Jesus Cristo, colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele ali, elas viram ele sendo humilhado diante daquele caminho, elas viram aquele Jesus ali, a qual elas seguiam, ali naquele lugar, naquela cruz, naquele madeiro, elas viram tudo, viram um bandido do lado, um bandido do outro, e elas presenciaram tudo. Se a gente ler no capítulo de número 15, pode voltar aí um pouco, vamos estar lendo no versículo de número 34, diz assim: e a hora nona Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isto traduzido é: Deus meu, por que me desamparastes? E alguns que ali estavam ouvindo isso diziam: eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo-a numa cana, deu-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E o centurião que estava de frente dele, vendo que assim clamando, expirava, disse: verdadeiramente este era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres, olha aí, olhando de longe, entre os quais também Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais também o seguiam e serviam quando estava na Galileia.
e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Amém? Elas tinham uma missão ali, de ungir o corpo de Jesus. Elas sofreram muito alguns dias antes. Ela viu o mestre sendo morto ali naquela cruz ali, mas diz a palavra do Senhor que elas acompanharam até o fim. Foi falado a respeito hoje até o fim. Aquelas mulheres, elas presenciaram tudo, viram o fim de Jesus Cristo ali, morto. E elas viram ali quando o homem ali pediu o corpo de Jesus e levou até o sepulcro ali, colocaram uma pedra, elas viram onde estava o corpo de Jesus, elas presenciaram tudo. E elas foram até o fim. Mas diz a palavra do Senhor que passou o sábado, no domingo de manhã, o que elas fizeram? Elas levantaram bem de manhãzinha, bem cedo, compraram aromas, e elas tinham uma missão de ir lá ungir o corpo do Senhor Jesus. E é tão interessante, irmãos, porque eles fazem, o povo judeu, eles faziam antes o que? Quando a pessoa ela morria, elas preparavam ali, eles já ungiam, já limpavam o corpo, e ali já levavam para o sepulcro, já estava tudo preparado. Mas se a gente analisar, Jesus Cristo não deu tempo de nada, irmãos. Se fosse pela regra dos romanos, Jesus Cristo, sabe o que teria que acontecer para Jesus Cristo ali? Jesus Cristo ali no Calvário, eles catavam ali os bandidos, catavam aquelas pessoas ali e jogavam ali no monte de ossos e ficavam ali até se decompor. Mas Deus levantou um homem ali, um senador, e ali ele foi pedir o corpo de Jesus, e ali o chefe dos soldados romanos ali, o imperador, ele disse: pode levar o corpo de Jesus. Diz a palavra do Senhor que ele colocou o corpo de Jesus no lençol ali, e já colocou, já levou para um sepulcro, já levou aonde que era da família dele. Mas não deu tempo de ungir Jesus. Mas aquelas mulheres ali no domingo de manhã, elas se prepararam e elas falaram: não, vamos lá, nós precisamos ungir o corpo do mestre, nós precisamos preparar, nós precisamos ir até lá. Mas só que uma delas se lembraram o que, irmãos? Quando elas estavam caminhando, uma delas disse: epa, peraí, mas a pedra lá é grande. Quem vai remover aquela pedra? Ela é muito grande. Quem irá remover aquela pedra? Eram mulheres. A gente fala assim: mas mulheres são fracas. Mulheres não iam ter força para mover aquela pedra. Mas o interessante dessa passagem, sabe o que é? Essas mulheres, elas sabiam que a pedra era grande. Elas sabiam, porque elas foram até o final ali, viram onde estava o corpo do mestre, e aí viram que eles removeram, colocaram a pedra ali, de frente daquele sepulcro. Elas sabiam, mas só aquilo que elas fizeram, elas continuaram caminhando. Elas continuaram caminhando. Elas tinham uma certeza que não sabia como ia acontecer, mas aquela pedra ela iria sair, elas iriam ungir o corpo do Senhor. Porque elas não pararam no meio do caminho. Já foi falado de caminho na noite de hoje. E eu comecei a meditar a respeito dessas mulheres. E muitas das vezes as pessoas falam assim: as mulheres são fracas, né? Porque o homem pensa, esses dias até eu vi uma mulher tirando o braço de ferro com um homem ali, muitas das vezes, mas eu não estou falando de força física, não, irmãos. Até hoje o pastor acabou de falar de física, de força física ou de força mental. Não, eu não estou falando de força física, não. A mulher, ela tem um algo com ela, irmãos, que ela consegue absorver tantas pancadas que o homem não consegue. A mulher passa por tantas coisas. Hoje, se eu perguntar, tem muitas mulheres aqui, se eu perguntar o que você passou no decorrer da sua vida, se fosse um homem, muitas das vezes o homem não aguentaria. Eu olho para a vida da minha mãe, o que a minha mãe passou nessa terra, se fosse outra pessoa não aguentaria, se fosse um homem não aguentaria. E por que Jesus ali escolheu essas mulheres? Porque ele sabia que as mulheres, elas passariam por lutas, por situações, por problemas, mas elas iriam até o fim.
É interessante isso, irmãos. Quando eu comecei a meditar nessa palavra no dia de hoje, eu falei, nossa, as mulheres, elas são muito fortes. Muitas das vezes o homem, ele subestima as mulheres. Elas são fortes, ela aguenta pancada, o homem não aguenta pancada. O homem muitas das vezes acha que é forte, mas eles não aguentam as pancadas da vida. Você vê muitas das vezes o homem se entrega nas drogas, se entrega no álcool, se entrega em todas as coisas, e muitas das vezes a mulher, ela não se entrega, ela vai até o fim, ela luta. Quando ela quer uma coisa, ela vai até o fim. E eu comecei a meditar a respeito dessas mulheres. Ela tinha um problema. No meio da caminhada ali, até chegar ao sepulcro, elas lembraram: eu tenho uma pedra no meio do caminho, mas a gente precisa chegar até o corpo do Mestre. E eu fico pensando, quantas pedras não tem no meio do seu caminho no dia de hoje? Se você parar para pensar hoje, você pode já estar pensando no dia de amanhã. Amanhã eu vou ter que enfrentar esse problema. Amanhã eu vou ter que resolver isso. Não é assim? A gente já pensa no dia de amanhã. E muitas das vezes a gente fala assim: como que eu vou resolver esse problema que seria uma pedra no meio do seu caminho? Muitos desistem no meio do caminho, sabia? Muitos olham também da dificuldade, dos problemas, das lutas e voltam para trás. Eu comecei a olhar aqui, eu falei, mas essas mulheres, elas podiam acordar os apóstolos ali: ei, Pedro, Tiago, João, vamos, ei, vocês todos aí, vamos, vocês tiram a pedra, a gente faz a nossa parte e vocês fazem a parte de vocês como homem. Mas não, irmãos, elas tinham uma certeza. Elas tinham uma certeza, porque a palavra diz que elas acordaram bem cedo e foram ao caminho. Essa é a certeza que eu e você tem que ter neste caminho, irmãos. Este caminho que vai levar até Jesus, nós temos que ter essa certeza. Vai ter pedra lá na frente, vai ter problema lá na frente, vai ter dificuldade lá na frente, mas eu não me importo, eu tenho que cumprir a minha missão. Como ele vai fazer, como vai acontecer, como aquela pedra vai ser removida, eu não sei, mas eu sei que vai acontecer. Eu sei que aquela pedra não vai estar mais lá. Esse é o segredo da vitória do crente, irmãos. O pastor Leandro acabou de falar, você tem uma oportunidade para contar um testemunho na noite de hoje. Daí hoje muitos não se levantaram, porque ainda tem uma pedra, ainda tem um problema, ainda tem uma luta que você ainda não venceu. Mas você vai parar ou você vai caminhar? Você vai parar ou você vai continuar até o fim? A palavra do Senhor, ela fala que Ele busca aqueles que vão até o fim, irmãos. Infelizmente, no meio da caminhada, muitos pararam. Quantos desistiram? Por causa dos problemas, por causa das lutas, por causa das dificuldades. Porque é assim, irmãos, quanto mais você se santifica, mais você busca, mais você quer se entregar para o Senhor, mais luta vai ter. Daí você vai falar assim: pastor, então eu não quero. Mas se você não querer, você não vai ver sua vitória. É assim, irmãos. Eu tenho que buscar, eu tenho que lutar. Eu não tenho que depender de ninguém. Essas mulheres, elas não dependeram dos apóstolos, elas não dependeram, elas tinham uma certeza: vai acontecer, aquela pedra vai sair dali, porque eu tenho que fazer, eu tenho que cumprir a minha missão. O Senhor, Ele fala para você nessa noite: vai acontecer, o Senhor vai operar milagres. Como eu não sei, mas vai acontecer. Mas você tem que continuar caminhando, independente do que passou. Aquelas mulheres sofreram, porque elas viram Jesus ali. É duro você ver, né,
entrando um corpo, né? A gente vai para o cemitério, é duro você ir até o final ali. Tem pessoas que não aguentam, tem pessoas que ficam, né? Eu não vou até chegar lá, abrir o buraco, colocar o corpo lá e jogar a terra em cima, eu não consigo. Tem pessoas que não conseguem ir até o fim, porque é uma dor tremenda. Mas eu fico imaginando a dor daquelas mulheres, porque elas seguiam Jesus Cristo, elas viram Jesus Cristo operando milagres, elas receberam milagres, elas receberam perdão, mas aí de repente o que elas passaram ali, muitos teriam desistido, irmãos. Muitas mulheres, com seus olhos humanos, olharam Jesus ali, não tem mais jeito, Jesus já morreu, né? Agora vamos fazer o quê? Os apóstolos que se viram, muitos teriam desistido, mas aquelas mulheres, não, elas foram até o fim. Elas tinham uma certeza, né? Assim como nós acabamos de ler. Uma delas falou assim: a pedra é muito grande. A pedra era grande, elas sabiam. E você sabe que o seu problema é grande. Tantas vezes o pastor não sabe do seu problema, não sabe o que você está enfrentando. Talvez seja uma causa familiar, talvez seja uma enfermidade, talvez seja um problema na sua faculdade, talvez seja um problema no seu emprego. O pastor não sabe o que você está passando, mas só você sabe o tamanho dessa pedra, o tamanho desse problema. Mas você tem que continuar caminhando. Mas pastor, eu sofri muito no meio dessa caminhada. Vi tantas coisas no meio dessa caminhada, tantos julgamentos, tantas críticas, até mesmo da família, mas eu tenho que continuar caminhando, eu não posso parar. Se o Senhor vai fazer milagres através da sua busca, através do seu posicionamento, como já foi falado nessa noite. Aquelas mulheres, elas sabiam do tamanho do problema dela, mas elas não pararam no meio do caminho, não desistiram. Elas continuaram. O Senhor, Ele fala para você nessa noite: você vai parar ou vai continuar lutando? Você vai parar ou vai continuar caminhando? A escolha é sua. A escolha era daquelas mulheres, mas elas resolveram caminhar. Elas resolveram continuar. E é interessante, irmãos, que no verso de número 4 diz assim: e olhando, viram que já a pedra estava removida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse-lhes: não vos assustei, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e ali o vereis como ele vos disse. Amém? Maravilhoso isso, irmãos. Quando ela chega diante do sepulcro, aquela pedra já estava removida. E ali elas encontram com um anjo ali, e o anjo fala: ele já ressuscitou. Ele já ressuscitou, ele já não está mais aqui. Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Vai lá, fala para os discípulos, fala para Pedro, que ele vai adiante de vocês lá para Galiléia, ele vai ter um particular com vocês lá, mas como eles tinham falado que já se cumpriria aquilo que ele falou. O Senhor, Ele fala para você nessa noite. O Senhor, Ele já falou que vai operar milagres, mas vai ser do jeito dele. Aquelas mulheres não sabiam que jeito que a pedra ia ser removida, se ia ter soldados lá, se ia ter pessoas lá chorando no sepulcro de Jesus ali. Elas não sabiam, mas elas se surpreenderam. Sabe por quê? Porque Jesus já tinha preparado tudo, já tinha deixado ali um anjo para: ei, Jesus já ressuscitou, Ele vai diante de vós. Mas lembra que Ele falou para vocês? O Senhor, Ele fala para você nessa noite: lembra que o Senhor falou que vai operar milagres? Lembra que o Senhor falou que vai curar? E por que você está duvidando? Lembra que o Senhor falou que vai salvar os seus? Por que você está duvidando?
Lembra que o Senhor Ele vai fazer. O que você está duvidando na noite de hoje? Sabe qual é o nosso problema, irmãos? É que a gente quer tudo do nosso jeito. A gente imagina do nosso jeito. Então, às vezes, a gente está com uma enfermidade e aí a gente fala: Senhor, que venha um pastor, um profeta, coloque a mão sobre a minha enfermidade e essa enfermidade vai embora na hora. Quem não quer, irmãos? Quem não quer? Até eu. Até eu. Mas muitas das vezes é necessário passar por processo. Tem pessoas que precisam passar pela mesa de cirurgia, mas aí Deus não operou um milagre, pastor. Foi passar pela mesa de cirurgia, então Deus não operou um milagre. Irmãos, se você passou, Deus estava lá. A mão dos médicos, do cirurgião, era a mão de Deus. Mas a gente quer tudo do nosso jeito. E hoje até veio o irmão Floriano, o testemunho que ele deu aqui, um rapaz amigo nosso em comum aí, ele chegou aqui, foi semana passada, sim. Ele já fez muitas cirurgias, Fez muitas cirurgias. Daí essa última aí, a médica abriu ele, falou: não tem como passar, está tudo remendado aí dentro. Fechou de novo. Mas quando ele acordou, ele falou para nós, o testemunho dele, quando ele acordou, ele sentiu que tinha um esparadrapo do lado. E ele falou para a esposa dele: mas tinha um esparadrapo aqui? Ela operou desse lado? Ela falou: não tem esparadrapo nenhum. Daí o pastor Leandro falou assim: Deus operou, Deus curou você. Você crê? Ele falou: creio. Mas a gente quer tudo do nosso jeito, né, irmãos? A gente quer tudo do nosso jeito. É a mesma coisa. Quando a minha esposa, nós éramos jovens, namorava, minha esposa, ela queria somente que eu parasse de beber. Que ele pare só de beber e tá bom demais. Mas Deus queria muito mais. É assim, irmãos, Deus quer muito mais. Deus quer muito mais. Deus não quer somente curar essa enfermidade, Deus quer muito mais. Deus não quer só libertar uma parte da sua família, Deus quer libertar por completo. Deus quer muito mais, mas nós temos que nos lançar, nós temos que acreditar, nós temos que confiar e nós temos que ir até o final dessa caminhada. E a caminhada não é fácil. Não vou falar que é fácil. Não vou falar que é fácil. É difícil, irmãos. Tem problemas, lutas, dificuldades, mas quando você caminha, a certeza é que o Senhor está com você. Aí Ele opera milagres, Ele opera sinais e maravilhas, Ele faz. Não duvida mais do poder de Deus. Todas as vezes as pessoas estão duvidando do poder de Deus. As pessoas vêm para o culto, mas duvidam do poder de Deus. As pessoas só querem do jeito delas. Não, que coloque a mão na minha cabeça que eu vou ser curado. Mas o pastor não colocou a mão na minha cabeça, eu voltei para casa e eu não fui curado. Mas a palavra de cura veio do altar e você não recebeu a palavra. Sabe por quê? Porque você estava naquela intenção. Você já estava pensando no que, naquilo que você queria que acontecesse, mas não aconteceu. E aí o Senhor Ele não pode operar. Sabe por quê? Porque é da maneira dele. Aquelas mulheres, elas se lançaram. Elas não dependeram dos apóstolos, não dependeram dos discípulos, elas foram. É a mesma coisa, o Senhor Ele fala para você: você não depende de mulher, você não depende de marido, você não depende de filho, você não depende de esposa, você não depende de ninguém para se lançar e buscar. É você, o seu particular com Deus. É você que vai receber os milagres. É você. Mas você tem que caminhar, você não pode parar. Essa palavra é tão maravilhosa, irmãos, porque elas se surpreenderam ali, que a pedra já estava removida. O Senhor Ele vai te surpreender. Vai te surpreender quando você entregar por completo esse problema, essa pedra,
É entregar por completo. Senhor, eu creio. Faz da sua maneira, não da minha maneira. Não faça da minha maneira não, Senhor. Faça da sua maneira. E quando o Senhor Ele faz perfeito, irmãos. Ele faz perfeito. Eu dei testemunho do caroço aqui. Desceu um caroço no meu pescoço, parecia uma bola de laranja. E aí, nesse mesmo tempo, eu estava pregando para uma irmã que estava com câncer nos seios. Passei meses na casa dessa mulher fazendo campanha. E aí, muitas das vezes, ela precisou passar por quimioterapias. No outro dia, eu estava lá. Deus, Ele vai curar. Deus, Ele vai sarar. Deus, Ele vai fazer. Daí eu olhava para aquele caroço e falei assim: Senhor, eu estou profetizando a cura sobre a vida dela, porque isso não me cura. Passei por processos também, tive que ir para a Santa Casa, passar por médicos ali. E aí chegou um dia que eles estouraram o caroço e até hoje nunca mais voltou. Aonde olha o Senhor Jesus? Nós temos que caminhar, irmãos. Não podemos duvidar. Eu não sei o tamanho da sua perna na noite de hoje. Como você chegou aqui? Talvez com o seu corpo cansado, com o seu jugo pesado, com o seu fardo pesado. Mas tenha a certeza nessa noite que se você entregar, se você confiar, se você falar: Senhor, faça do seu jeito, aí Ele vai operar milagre. Aí logo, logo você vai estar aqui testemunhando: pastor, eu quero testemunhar. Quando eu realmente entendi que era do jeito dele, aí o Senhor Ele fez. Não é do seu jeito, o Senhor Ele fala na noite de hoje. É do jeito dele. O Senhor Ele está ansioso para fazer milagres neste lugar. Está ansioso. Os milagres dele já estão se derramando, mas tira a pedra da incredulidade. Tira a pedra da incredulidade na noite de hoje. Arranca a dúvida do seu coração. Se lança por completo. Confia. Confia. Essa pedra não é maior do que o Senhor Jesus. Aquela pedra já estava removida. Jesus já tinha ressuscitado. Jesus já tinha preparado. Ele já tinha falado para os discípulos antes: eu vou morrer, ao terceiro dia eu vou ressuscitar, e vocês vão lá, eu vou estar lá também. Mas é a incredulidade de muitos. Mas aquelas mulheres, elas foram até o fim. O Senhor Ele fala para você nessa noite: vai até o fim. Não desista. Pastor, quanto mais eu oro, mais tribulação vem. Quanto mais eu me posiciono, mais acontece. Mas tenha certeza que a pedra, quando menos você imaginar, a pedra já vai estar removida. Sabe por quê? Porque o Senhor Ele trabalha em silêncio. Enquanto nós estamos aqui, o Senhor Ele já está trabalhando. Enquanto nós estamos aqui, o Senhor Ele já está operando. Tenha essa certeza. Se você veio orar por alguém lá na sua família que está enfermo, o Senhor Ele já está operando. Basta você tirar a pedra. Basta você confiar. Essa é uma quinta-feira profética, irmãos. O segredo da sua vitória é continuar caminhando, independente das frustrações, independente de que você passou. Tem muitas pessoas que param, sabe por quê? Porque sofrem perseguições, frustrações, sofrem tantas coisas. As pancadas muitas das vezes na vida do crente não é fácil, mas o Senhor Ele está com você. Continua caminhando. Pastor, eu sofri uma desilusão esses dias atrás. Eu sofri muito esses dias atrás. Mas imagine que essas mulheres sofreram também. Vendo o seu Salvador pregado naquele madeiro, vendo o seu Salvador dentro do sepulcro, colocaram uma pedra. Mas elas continuaram. Elas tinham que fazer aquilo. Elas tinham aquela missão de ungir o Salvador. Elas colocaram no coração dela: não, vamos até o fim. Vamos até o fim. O Senhor Ele fala para você nessa noite:
quando você tirar a pedra da incredulidade, Ele vai operar um milagre. E não é do seu jeito. Não é do seu jeito, não. Pastor, eu estou orando para o meu marido ficar assim, assim, assado. Estou orando para o meu marido só parar de beber e vir para a igreja. Não, você pode estar orando por isso, mas Deus quer muito mais. Quer ser um pregador, um evangelista, um missionário. Deus quer muito mais. Mas muitas das vezes a pedra da incredulidade não está deixando acontecer. Porque o Senhor, Ele só age através da sua fé, sabia? O Senhor, Ele só age através da sua fé. Não adianta eu vir para a igreja todos os cultos, vir para a igreja cumprir o ritual, né? Muitas pessoas cumprem o ritual, cumprem. É que dia que é o culto? Domingo, segunda, tem coração. Cumprir, mas se eu não tiver fé, não vai acontecer, irmãos. Eu tenho que ter fé. E a fé vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Nessa noite o Senhor, Ele traz essa palavra para você, acrescenta um pouquinho mais de fé. Se entrega. Essa pedra não é tão grande que o Senhor, Ele não possa resolver. O seu Deus é o Deus do impossível. Não haverá impossível para Ele. Não haverá impossível para Ele. Jesus Cristo, Ele ressuscitou, irmãos. Ele ressuscitou. Eu não sei o tamanho do seu problema, mas entrega nessa noite. Senhor, está aqui, ó, diante do teu altar. Se há uma enfermidade, entrega. Se há uma libertação, entrega. Faça do seu jeito, Senhor. Hoje eu imaginei que seria dessa maneira. É assim, irmãos, a gente se imagina. Nós somos seres humanos, a gente imagina. A gente quer tudo do nosso jeito, né? A gente já está pensando amanhã eu vou fazer desse jeito. Aquele que trabalha de um certo, né? Amanhã o Carlos está aqui, vai trabalhar amanhã. Daí ele já está pensando no serviço amanhã eu tenho que fazer desse jeito, eu tenho que medir isso, eu tenho que medir aquilo. Você já está pensando desse jeito, mas muitas das vezes o Senhor já preparou, o Senhor já fez lá na frente. Já não aconteceu com você muitas das vezes você pensar, poxa, amanhã eu vou ter um grande problema para resolver. Lá no serviço vai ter um grande problema, vai ter uma grande pedra para me resolver. Daí quando você chega no outro dia, já está tudo resolvido. Mas eu pensei que, porque o Senhor Ele já tinha ido à frente. E muitas das vezes a gente nem pensa, a gente nem agradece, né? Porque eu estava com esse problema. Quantos não veio para o culto na noite de hoje? E aí está pensando no problema que tem que resolver para chegar em casa. Ou tem que estar pensando no problema que vai ter que resolver amanhã. Mas se eu tiver a certeza que o Senhor Ele pode ir na frente e resolver, irmãos, quando eu chegar lá, já está tudo resolvido. Descansa no Senhor, irmãos. Busque o Senhor, busque a palavra do Senhor, se lança. Mas muitas das vezes a gente só fica focado nos problemas, nas pedras, nas dificuldades. Não, irmãos. Aquelas mulheres foi um grande exemplo para mim e para você nessa noite. Elas sabiam que tinha uma pedra, mas elas não desistiram. Hoje você entrou por essas portas com o tamanho dessa pedra, mas só que você vai sair na certeza do quê? Que a pedra vai ser removida. O Senhor Ele vai operar milagre do jeito dele, irmãos. Então nessa noite eu te convido a se levantar e entrega para o Senhor. Senhor, até aqui eu orei dessa forma. Senhor, faz desse jeito. Senhor, o Senhor Ele não operou ainda porque era você querendo. Agora Ele fala para você, entrega tudo, que vai ser do meu jeito. Vai ser do meu jeito. Muitas das vezes, se é para amassar, o Senhor Ele vai amassar o barro. Mas eu não queria que sofresse tanto, pastor. A gente não quer. Mas muitas das vezes o Senhor Ele amassa, sabe por quê? Para fazer um vaso novo. Então nessa noite eu te convido a você orar. Eu não sei o que você está passando, qual é o tamanho dessa pedra, mas fala para o Senhor, Senhor, está aqui a pedra, mas faça do seu jeito. E eu creio que você vai testemunhar nesse lugar, que a palavra do Senhor ela não volta vazia. Então nessa noite, entrega essa pedra. Entregue esse problema para o Senhor. Senhor, resolva da sua maneira. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder e Deus de glória, Deus santo, Deus de vitória. Eis aí, Senhor, a tua igreja na noite de hoje, Senhor.
pelo poder do Teu nome, pelo poder da Tua palavra nessa noite, Senhor amado, Deus Santo, Deus tremendo. Eu venho através dessa oração te pedir em prol desse povo, Senhor. Quantas pedras, Pai, quantas enfermidades, quantas lutas, quantos problemas, quantas dificuldades, Senhor. Senhor amado, Deus Santo, Deus tremendo, nessa noite eu uso a minha fé com a fé dos meus irmãos para te pedir, Senhor, faça da Tua maneira, Senhor. Faça do Teu jeito, do Teu querer, da Tua vontade, Senhor amado, Deus Santo, Deus tremendo. O Seu povo está entregando nessa noite diante do Teu altar, Senhor, sem duvidar, Senhor, crendo na certeza, Senhor, que o Senhor pode operar milagres, meu Deus. Então nessa noite eu te peço, Senhor, pelo poder do Teu nome, pelo poder da Tua palavra, Senhor, vai agindo, Senhor, vai de encontro, meu Deus poderoso, com essa enfermidade, Senhor amado, Deus Santo, Deus tremendo. Eu repreendo este mal na noite de hoje, Senhor. Diz a Sua palavra que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades, Pai. Que o Senhor possa curar em nome de Jesus Cristo, Deus Santo, Deus tremendo. Senhor, nessa noite eu também te peço, vai de encontro, Senhor, com aqueles que estão, meu Deus poderoso, presos nos vícios, ó Pai. Deus poderoso, Deus Santo, Deus tremendo, eu creio, Senhor, na libertação, Senhor. Deus poderoso, vai agindo, Senhor, sobre essas vidas, sobre esse lar, sobre essa casa, sobre essa família na noite de hoje, Pai. Deus poderoso, Deus Santo, Deus tremendo, eu te peço, Senhor, repreenda todo espírito de confusão familiar, Senhor. Todo espírito familiar nessa noite cai por terra em nome de Jesus Cristo, Deus Santo, Deus tremendo. Pai, nessa noite, Senhor, foi esse povo que o Senhor escolheu para ter um particular com eles, meu Deus amado, Deus Santo, Deus tremendo. Que o Senhor possa agir, Senhor. Que o Senhor possa manifestar o seu poder, Senhor. Que o Senhor possa cumprir o seu querer, a sua vontade sobre a vida de cada um deles, ó Pai. Deus poderoso, Deus Santo, Deus tremendo, Deus de vitória. Eu apresento diante do Teu altar cada pedra, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, remover, meu Deus, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, não a nossa, Senhor. Cumpra, Pai. Cumpra o seu querer, Senhor. Te pedimos na noite de hoje, Senhor amado, Deus Santo, Deus tremendo. E desde já, Senhor, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, meu Deus, pelos testemunhos de vitória neste lugar, pelos milagres que irão acontecer neste lugar, Senhor. Desde já eu estou agradecendo, Senhor, pelas curas, pelas libertações, pelas salvações, meu Deus poderoso, Deus Santo, Deus tremendo. Senhor, desde já eu te agradeço pelas portas, meu Deus poderoso, Deus Santo, Deus tremendo. Desde já, Senhor, eu te agradeço, Senhor amado, Deus Santo, Deus tremendo, nessa certeza, Pai, que o Senhor, Ele pode operar milagres, ó Senhor. Te dou graças, ó Pai, pela Sua palavra, Senhor, porque eu sei que a Tua palavra não volta vazia, Senhor. Eu te dou graças, ó Pai, por esta noite maravilhosa, Senhor amado, Deus Santo, Deus tremendo. Que o Senhor possa, Senhor amado, Deus Santo, Deus tremendo, derramar o Teu poder, da Tua unção sobre cada vida, sobre cada lar e sobre cada família, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. As palmas do Senhor, amém.